Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e esse é o primeiro vídeo da nossa Escola Aberta de Teologia Reformada, ou como eu chamo, EATRE, né? E antes de passar para o tema, que vai ser, sim, uma das coisas mais pedidas, que muita gente pergunta toda hora praticamente, então já vai responder o povo lá do grupo do WhatsApp, e quem precisar depois, eu vou pegar esse link e vou mandar para ele. Né? Responde a pergunta do livre-arbítrio, né? Só que não sou eu que vou falar, né? Isso que é importante. O EATRE tem a intenção de trazer textos de teólogos famosos. E aí a gente analisa esses textos, né? Não só isso, tá, gente? Vai ter texto meu também, não texto, né? Análise de texto minha, mas o foco é trazer algo maior, né? Algo um pouco mais profundo. Entende? Então, por isso eu preciso de ajuda de teólogos. Eu não posso dar conta sozinho, né? Então a gente vai ver isso, o livre-arbítrio, através da lente Berkhof. Então a gente vai ver o que Berkhof vai tratar de livre-arbítrio aqui. Só que o detalhe, eu vou usar o texto onde ele está explicando a soberania de Deus para explicar o livre-arbítrio. E vocês vão entender direitinho lá. Será que a gente tem vontades mesmo? Será que a nossa vontade interrompe a vontade de Deus ou não? Né? Antes de passar pro tema de hoje ali no computador, eu vou dar uma resposta bem rápida daquilo que a gente ensina sobre livre-arbítrio. De repente você veio aqui pelo tema, né? Bom, lá em Romanos 6,16 a gente tem uma resposta muito clara de Paulo quanto ao livre-arbítrio, né? Quanto aos nossos desejos, às nossas vontades. Em Romanos 6, Paulo está tratando da nova vida em Cristo. Ele vai tratar lá que o pecado não tem mais poder, não tem mais autoridade sobre o crente. Né? Então, o tema principal é esse. Dentre tudo que ele fala, que é muito importante, se vocês quiserem, eu posso até trazer Romanos 6 aqui para o canal também, nesse quadro. Ele fala o seguinte no versículo 16. Eu vou ler usando a paráfrase que eu escolhi para o canal. Tá? A Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, porque essa versão desse texto ficou melhor que a NVT, que tecnicamente é a Bíblia que eu aplico, mas a NVT teve uma distorção. Então eu tenho que usar a NTLH nessa aplicação para ficar mais fácil de você compreender, tá? Então lá em Romanos 6,16, Paulo diz o seguinte, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Né? Ou seja, o pecado para a morte, a Deus para a vida. Uma coisa que a gente sempre fala, a nossa vontade, os nossos desejos estão presos ao nosso Senhor. Então nós temos livre-arbítrio, não completamente livre. Nós temos arbítrio condicionado. Ou seja, tudo que eu decido fazer está debaixo da soberania e da vontade de Deus. Né? E se eu escolho alguma coisa que não dá certo, tecnicamente não, geralmente dá errado, né? E eu não consigo fazer. Então não é que eu não desejo fazer tudo. Eu desejo fazer, mas só vai dar certo aquilo que Deus quer que dê certo. É o princípio de Provérbios 16, né? O homem faz planos, mas é Deus quem dirige os seus passos. Então, Paulo está dizendo quase a mesma coisa. Olha, você é escravo do Senhor a qual você se dispôs a obedecer. Se somos servos de Deus, então as nossas vontades, os nossos desejos estão escravos de Deus. Pecamos, né, mas agora não por amor ao pecado, como anteriormente, e os nossos desejos agora começam a apontar para Cristo. Esse não é o seu desejo original. O seu desejo original é o pecado, e é Deus quem capacita você a ter esses desejos. Então, você não é completamente livre. Né? Tecnicamente e quase cientificamente, você não é livre de ninguém. Paulo só dá duas opções: escravos do pecado, que produz a morte, ou escravos de Deus para produzir a justiça, como ele vai falar no restante de Romanos 6. Tá bom? Então essa é a resposta mais breve quanto ao assunto, mas a gente tem aqui uma explicação um pouco mais profunda e um pouco mais técnica de Berkhof, que nós vamos ler agora, e vocês vão ver na prática que o livre-arbítrio, na verdade,
né, não funciona mesmo que você não queira. Ainda que você deseja ter livre-arbítrio, na verdade ele não vai funcionar. Tá? A gente vai ver um pouco de Berkhoff e a gente vai ver como que se aplica a ideia de Berkhoff na prática. Tá bom? Então, bora para o vídeo do EATRI e, é claro, o tema vai ficar aberto aqui para você concluir. Então todo mundo vai compartilhar alguma coisa nesse tema, tá bom? Baseado no vídeo, né? Nas palavras do Berkhoff, no que a Bíblia fala, e, enfim. Bora logo para o vídeo para a gente sanar essa dúvida de uma vez por todas. Bom, pessoal, nosso primeiro tema do EATRI vai tratar aqui uma parte importante de Berkhoff, que ele trata no seu livro Teologia Sistemática. Então, se vocês querem saber de onde vem o texto que eu vou falar, é desse livro, Teologia Sistemática de Berkhoff, da editora Cultura Cristã. Acabei de olhar aqui que eu havia esquecido de colocar a referência, tá, gente? É importante saber da referência. Será que nós somos 100% livres para escolher? E qual a relação dessa liberdade com a soberania de Deus? É bem isso que Berkhoff vai falar, e a gente vai trabalhar aqui algumas coisas a mais que são importantes quando se trata de livre vontade e da soberania de Deus. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Essa é uma introdução rápida aqui falando que essa é uma das grandes dúvidas a respeito do homem, né? Se ele é ou não, né? Ou se ele tem ou não livre-arbítrio. Esse vídeo tem a intenção de trazer uma abordagem bíblica sobre o assunto. Nós não vamos falar só Berkhoff, a gente vai compreender o texto que ele cita como exemplo, e aí a gente vai ver o que ele está dizendo e se faz ou não sentido. Lembrando que essa é a Escola Aberta de Teologia Reformada. Você coloca o comentário aqui embaixo. Para esse vídeo, eu vou ter que ficar de olho nos comentários, porque tem gente que não sabe comentar. Tem gente que não sabe comentar com educação. Então eu vou ter que analisar todos os comentários, tá? Mas a ideia é que seja colocado um pensamento e que nós completemos aqui nos comentários, tá bom? Então não coloque comentário gigante, porque ele não vai ser lido. Coloque comentário que dê para alguém continuar, para que todo mundo aprenda. Não seja você a última palavra sobre o assunto aqui, tá? A gente vai apresentar a visão, o conceito e o texto bíblico a respeito desse assunto. Vamos lá. Teologia Sistemática de Berkhoff, da editora Cultura Cristã. Tá? Ainda acha para vender esse livro, é fantástico. É o teólogo que eu escolhi estudar. Ele diz o seguinte, quando ele trata da soberania de Deus, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para mim apontar lá para você. Ó. Contudo, há uma questão que requer discussão especial. Refere-se à presciência de Deus quanto às livres ações dos homens e, portanto, dos eventos condicionais à nossa vontade. Né? Então, refere-se à presciência de Deus quanto à nossa vontade. Né? Ele está concluindo agora, tá, gente? Ó, Deus decretou todas as coisas e as decretou com as suas causas e condições na exata ordem em que acontecem. O que ele está dizendo? Que tudo que aconteceu na sua vida até você chegar aqui foi parte do decreto de Deus. De uma forma que nós não sabemos por que explicar, ele decretou tudo que acontece para que você tenha chegado aqui. Essa é a conclusão reformada quanto aos decretos de Deus. Né? E aí ele continua. E a sua presciência das coisas e também dos eventos contingentes apoia-se no seu decreto. Ou seja, tudo que vem da presciência de Deus apoia-se no decreto de que ele decretou todas as coisas. Ou seja, o decreto não vai daquilo que você talvez faria. O decreto vai daquilo que Deus quis que você fizesse. É isso que os textos mostram. Aí ele cita aqui 1 Samuel 23, 10 a 12. Uma parte interessante que precisa ser estudada para compreender o que ele está dizendo. Né? Vamos lá, versículo 10, o texto diz o seguinte: Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque eu estou aqui. Versículo 11. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar para Saul, para ele? E Saul virá de fato conforme eu ouvi?
ó Senhor Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu, ele virá. Deus não está adivinhando que Saul viria. Deus está afirmando, ele virá. Por que ele faz isso? Por que ele pode fazer isso? Porque ele fez com que isso acontecesse. Porque foi da sua vontade que ele fosse lá. Caso não fosse da sua vontade, Deus teria falado assim, se você sair de Keila, ele não virá. Né? É isso. É uma presciência de alguma coisa. Seria isso. Ele não diria com tanta ênfase, ele virá. Se Saul estava vindo, não era condicional à vontade de Davi. Era uma coisa pré-determinada. Então, Saul viria. Mais uma vez, Davi perguntou, os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu, sim, entregarão. Não há abertura para mudança na palavra de Deus e nem abertura para encaixar a vontade de Davi quanto à vontade de Deus. Ele só estava entregando um fato que iria acontecer. Como Deus não pode adivinhar alguma coisa, porque ele sabe todas as coisas, e de fato nós cremos no que Berkhof ensina, que Deus decreta todas as coisas, Deus não condiciona o seu decreto naquilo que nós queremos ou que nós façamos. Poderia ser o seguinte, Deus, então faz o seguinte, e se eu não for? E se eu não estiver aqui? Né? Pode ser que ele não venha, aí Deus teria que dar uma meia resposta, uma meia presciência. Ele diria, olha, talvez se você não estivesse aí. Mas Deus não está fazendo isso, ele está dizendo, ele virá. Né? É isso que Berkhof está dizendo, que a presciência de Deus não está escrava da vontade do homem, e ele nem adivinha a vontade do homem, está escrava do seu próprio decreto, ou se apoia no seu decreto, naquilo que ele decretou. Ele prevê aquilo que ele quis que acontecesse. Amém? Então essa é a primeira frase de Berkhof aqui. Né? Vamos ler de novo? Né? Vou ler de novo aqui para ficar mais claro. A gente não precisa ter pressa nesse vídeo, porque os irmãos estão querendo tratar mais coisas com mais detalhes. Eu percebi isso. Contudo, há uma questão que requer discussão especial. Refere-se à presciência de Deus. Eu já vou traduzir quanto ao nosso livre-arbítrio, e portanto dos eventos que condicionam isso, né, dos eventos do homem. Deus decretou todas as coisas, e as decretou com as suas causas e condições na exata ordem que acontece na sua vida, por exemplo, na minha também. E a presciência de Deus das coisas e também dos eventos contingentes apoia-se no seu decreto. É isso que Berkhof está nos mostrando aqui nesse vídeo. Temos uma segunda parte, mas agora surge a questão. A predeterminação das coisas é coerente com o livre-arbítrio do homem? E a resposta certamente é que não é coerente. Não é que Deus predetermina alguma coisa e o homem é livre para fazer o que ele quiser. Né? E se considerar a liberdade da vontade como arbitrariedade, ou seja, eu que determino, né, não vai ser coerente se for analisado dessa forma. Se for analisado da seguinte forma, o que Berkhof está falando? Vamos pensar aqui de novo. A predeterminação das coisas que Deus fez não é coerente com o livre-arbítrio desde que é analisado da forma com que o homem decide o que vai fazer. Entende? Aí não faz sentido. Aí nesse caso não existe predeterminação de Deus. Né? Mas não há base segura para essa concepção de liberdade do homem. Ele está dizendo isso, e é sobre isso que nós vamos tratar. Não há base segura para dizer que nós somos 100% livres. Isso é o mais importante do texto de Berkhof. Querendo ou não, a maioria das pessoas que falam que nós somos livres, elas expressam um desejo. Isso não é Berkhof, estou dizendo aqui. Elas querem ser livres e acham que são livres. E aí Berkhof vai derrubar de uma vez por todas essa ideia, sem nem precisar usar a Bíblia, ele vai usar a lógica. Ele vai mostrar que mesmo querendo, nós não somos 100% livres. É isso que ele vai fazer. Ó. A vontade do homem não é uma coisa inteiramente indeterminada, uma coisa solta no ar. O livre-arbítrio seria isso, solto no ar. Você não é influenciado por nada, então você faz o que você quiser. Né? Mas não é assim que funciona na vida real. Isso não acontece na vida real. Né?
Então não é uma coisa solta no ar e que pode pender arbitrariamente para uma ou noutra direção. Em vez disso, é uma coisa arraigada em nossa natureza. Qual é a nossa natureza? A natureza de pecado, a natureza humana, né, de seus desejos, da própria vontade de pecar, das suas paixões, é isso que ele vai falar, ó. Ligada aos nossos mais profundos instintos e emoções, e determinada por nossas considerações intelectuais e por nosso próprio caráter. E se concebemos a nossa liberdade humana como lubendia rationalis, devo ter lido tudo errado, determinação racional, não temos base suficiente para dizer que é incoerente à presciência divina. Ou seja, se o homem... O que Berkhoff está falando? Se você pode ser influenciado por um monte de coisas, e se Deus não pode ser influenciado, ele está acima de tudo, ele domina, ele reina, ele influencia, é mais provável que Deus influencie o que te influencia do que você influenciar a si próprio sem nada, né? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar no Pequeno Príncipe. Lembra do Pequeno Príncipe, o desenho? Isso não estava aqui. Vamos imaginar que você viva num planeta onde não há nada, só há você. Livre-arbítrio seria mais ou menos isso. Só há você e uma árvore. Você e uma árvore. Você vai ter total liberdade naquele lugar durante um tempo. Porque o seu próprio sentimento vai tentar se agarrar a alguma coisa. Então você começa a enxergar aquela árvore como alguma coisa. E a sua própria mente começa a dar autoridade sobre aquela árvore. Isso lembra muito aquele filme Náufrago. Lembra o filme Náufrago, que o ator está perdido na ilha e ele sente esse desejo de ter alguém para determinar alguma coisa na vida dele? E ele pega uma bola e desenha um rosto. Aquilo ali está dizendo para ele que ele não tem total liberdade, que ele depende do outro, né? No caso da bola. Você faria a mesma coisa com uma árvore, com um animal. Isso pode dar um problema no desgramado, né? Botar um animal. Mas é isso que ele está querendo dizer. Você não é livre nem se você quisesse. Você está arraigado à sua própria natureza, ligado aos seus mais profundos instintos e emoções. Então o próprio ser humano não quer ser livre. O próprio ser humano depende do outro, depende de outra pessoa. Então quando você... calma, eu vou explicar isso mais para frente. Vamos continuar aqui e fazer um resumo. Deus determinou todas as coisas de acordo com as causas que quis e na ordem que quis. Ou seja, não foi você que quis fazer aquela escolha 3 anos atrás, né? Não foi você apenas que quis, houve coisas que te influenciaram a fazer. Isso pode ser Deus, né? A gente não tem provas para dizer que não é, e também não tem provas para dizer que é, mas algo te influenciou. Isso pode ser Deus, tá? O exemplo desse fato é mostrado que o que ele já sabia, que os líderes de Keila faria antes de acontecer. Então, sobre a determinação de Deus, a gente viu lá em 1 Samuel 23, 10 ao 12. As respostas de Deus a Davi não mostram alguém que viu, ou alguém que adivinhou, mostra alguém que tinha certeza do que aconteceria. A resposta de Deus, lá em 1 Samuel, não mostra uma resposta que fosse dependente do pensamento de Davi. O que os líderes de Keila iam fazer era independente de onde Davi estivesse. A partir do momento que ele já estava ali em Keila, aquilo iria acontecer. E se Davi saísse, aquilo iria acontecer, né? Eles iam chegar lá, o soldado de Saul ia chegar lá, e Keila, o pessoal de Keila ia fazer isso. O que acontece nesse caso? Eles não iriam achar Davi, mas eles fizeram aquilo, como fora determinado por Deus. Aí você pergunta, Devai, então Davi quebrou a vontade de Deus? Não quebrou, porque se Deus não quisesse que Davi fizesse isso, ele não teria dado a resposta. Então, a partir do momento que ele dá a resposta, já mostra que isso também faz parte da predeterminação de Deus, né? Quarto ponto, não há nenhuma prova real de que o homem é 100% livre nas suas escolhas, uma vez que diversas coisas podem ser usadas para moldá-las. Moldá-las quem? As suas escolhas. Se coisas podem moldar as nossas escolhas, não há base para crer que Deus não esteja usando coisas para nos moldar também.
Isso é o mais impressionante. Percebe a diferença de um mestre e de alguém igual eu, que não sabe nada? Um teólogo que é mestre em teologia, ele tem uma abertura, uma mente muito maior para nos mostrar. E a gente acabou de aprender isso com Berkhof agora. Mas eu quero mostrar o conceito de Berkhof a respeito desse ponto aqui. Da vontade humana está arraigada em nossa natureza, aos nossos mais profundos instintos e emoções, e determinada por nossas considerações intelectuais. Eu vou mostrar isso aqui na prática, e você vai entender exatamente o que Berkhof estava mostrando ali. Antes de continuar, curta o vídeo, né? Você precisa curtir o vídeo, não vai te custar nada e ainda vai mostrar se eu estou ou não acertando. Se você não curtiu, provavelmente você não gostou do vídeo automaticamente. Quem não gosta do vídeo não curte ou curte para baixo, ou não curte mesmo, né? Quem gosta curte, tá bom? Então curte aí o vídeo, comenta o conteúdo é aberto para você comentar aqui embaixo. Claro que eu vou supervisionar tudo para que pessoas mal educadas não façam parte desse vídeo. Faça parte do canal Palavras em Chamas e faça parte do grupo do WhatsApp. Para fazer parte do nosso grupo, você precisa preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos continuar aqui. Será que essa é uma briga teológica mesmo? Vamos falar um pouquinho de comércio? Vamos falar de comércio. Apesar de ver constantemente cristãos brigando para apoiar o seu livre-arbítrio, essa dúvida já foi sanada há muito tempo por empresas de marketing. Eles sabem que você pode ser influenciado, que você não tem total escolha, né? Em poucas palavras, o que a gente poderia definir aqui? O que as empresas poderiam definir? Se o homem tem algum arbítrio, este pode ser facilmente controlado. Não só controlado, como influenciado, a ponto de não ser ele mesmo dono das suas escolhas, e sim daquilo que lhe influencia. Quem é dono das suas escolhas? Aquelas pessoas que nos influenciam. Esse é o segredo do marketing do nosso século. Eu não sei você, mas eu olho para aquele hambúrguer ali e fico com muita vontade de comer. Eu queria muito sentir esse gostinho aqui, ó, desse caldo e desse queijo e dessa carne. E olha quem está chutando ele para você, o McDonald's, né? Esse aqui tá um hambúrguer no tamanho real. Se você estiver vendo no celular, coloca o hambúrguer do McDonald's do lado que você vai ver que vai ficar do mesmo tamanho, tá? Então as empresas de marketing já sabem. É só você que fica brigando, tá? Vamos continuar aqui então e entender como que o nosso arbítrio sempre foi determinado por coisas externas, e essas coisas externas podem muito bem ser influenciadas por Deus para influenciar você, né? A gente tem aqui vários círculos, né? Um homem aqui com uma latinha na mão, olhando para alguma coisa, sorrindo, e a gente tem um colega dele que está perto, né? Que é irmão gêmeo dele, com a mesma latinha, que está perto. Há muitas coisas que nos influenciam, e eu numerei aqui algumas delas, né? Primeiro, o nosso intelecto nos influencia, aquilo que nós aprendemos. Você não pensa da mesma forma como alguém que fez um curso extremamente diferente de você. Se você falar de política com um advogado, você vai ouvir um monte de coisa diferente. Porque o nosso intelecto influencia na forma como a gente age, aquilo que a gente adquire de conhecimento. Se eu conversasse comigo mesmo de 10 anos atrás, essa pessoa de 10 anos atrás se sentiria envergonhada, porque ele não sabe nada. Então, até a forma de falar muda. Então, eu sou influenciado pela minha própria mente, pelo meu intelecto, que pode ser adquirido por influências do próprio Satanás ou de Deus, né? Então, isso aqui te influencia bastante, tá? Quem você é aqui dentro, né? A segunda coisa que nos influencia é o nosso estado de pecado. Todo homem peca, e todo homem deseja o pecado, e o crente, ele não ama o pecado, mas vez ou outra ele peca, né? Ele peca sem o desejo, sem o amor de pecar. A gente não pode dizer que não foi ele que pecou. Isso é por quê? Porque o nosso corpo ainda é pecaminoso, ainda faz parte da antiga natureza. Então o nosso próprio coração nos influencia para tirar isso aqui de nós. Ó. Paulo disse que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Por quê? Porque nós estamos num corpo caído ainda. As influências de outras pessoas nos influenciam. Perceba essa linha preta aqui em volta do rapaz? Ela é tipo um campo de influência.
Todo mundo tem um campo de influência. O que significa um campo de influência? Eu posso influenciar facilmente alguém ou não. O meu campo de influência pode influenciar 10 pessoas ao mesmo tempo. Quando eu falo, por exemplo, num ponto de ônibus, se eu falo alguma coisa, eu posso influenciar 10 pessoas, enquanto outra pessoa influencia 50. E esse campo aqui você também tem. Você também influencia a pessoa que está do seu lado. E essa pessoa que está do seu lado também te influencia. É uma troca de influências. De forma que, quando você toma uma decisão, a sua decisão está condicionada à decisão que essa pessoa talvez tomaria, ou de outras pessoas que estão no seu campo de influência. Outra coisa que ajuda a tirar o seu livre-arbítrio é o ambiente que você está. O ambiente que você está também influencia nas suas decisões. E é isso que a gente mais vê. Propagandas, sons, pessoas comprando ou pessoas vendendo, tudo isso está te influenciando de alguma forma. É isso aí. Agora vamos ver aqui um outro exemplo na prática de pessoas andando e como que funciona o círculo de influência para cada um. Né? O nosso arbítrio sempre foi determinado e sempre foi controlado. Sempre fazemos uma escolha. Sempre que fazemos uma escolha, ela está atrelada a outras coisas, como Berkhoff ensinou. É isso que a gente está mostrando. Como, por exemplo, aos nossos parentes e amigos, quando deixamos de fazer, também atribuímos isso a algum fator determinante. Ou seja, até quando você não faz alguma coisa, você não faz alguma coisa por causa de alguma coisa. Ou seja, você não tomou essa decisão do nada. Alguma coisa te influenciou a tomar essa decisão. Tem uma frase aqui que tem o positivo e o negativo, né? Não vou para o shopping porque a minha mãe não deixou. A sua decisão está arraigada à sua mãe. Vou ao shopping só porque a minha mãe não deixou. Decisões diferentes arraigadas a alguém. Por que você tomou a decisão? Por causa dessa pessoa. Entende? Então não foi uma decisão só sua, 100% sua. Há influência de outras pessoas. Geralmente nós fazemos escolhas baseadas nos desejos dos nossos amigos também. Isso define que o nosso arbítrio está certamente preso aos desejos de outras pessoas. Portanto, nós somos exatamente quem escolhemos, não somos quem escolhemos. Percebe aqui que cada pessoa tem um círculo diferente? Eu coloquei transparente para você ver como que isso se mistura. A menina que tem o círculo vermelho está influenciando a menina que tem o círculo rosa, que está sendo influenciada também pelo rapaz do círculo verde. O rapaz do círculo branco está sendo influenciado pela menina do círculo rosa, roxo, e pelo rapaz do círculo verde, sendo que ele quase está sendo influenciado por todo mundo. Já o rapaz do círculo verde está sendo influenciado por todo mundo. Então, se ele tomou uma decisão ali, com certeza alguma coisa determinou essa decisão. É basicamente isso que Berkhoff está nos ensinando. Mas a pergunta que não quer calar. Deus determina todas as coisas, incluindo a nossa vontade, ou permite que isso aconteça? A resposta mais certa é que as duas questões estão certas. Porque se Deus determina que algo aconteça, como ele determinou que Davi fugisse, ele deixou que isso acontecesse porque ele determinou. Isso já se torna algo determinado por ele. Se Deus permite que Davi fuja, isso já se tornou algo que foi determinado por ele. Logo, nenhum dos planos de Deus que foi determinado ou permitido podem ser frustrados pelo homem. Como bem já ensina Jó. Lembra Jó falando sobre isso? O ponto de apoio é nada pode acontecer se Deus não permitir, e quando ele permite, isso já demonstra ser a sua soberania. Isso já demonstra ser a sua predeterminação. Porque quando isso aconteceu para Deus, nós não havíamos nascido. Quando Davi pensou em fugir de Keila, quando Davi pensou isso, Deus já havia visto isso antes de Davi nascer. Inclusive antes de haver céus e terras e tudo mais. Tudo isso foi determinado antes do nosso nascimento. Ainda falta uma definição bíblica sobre isso aqui, né? E para complicar ainda mais a resposta de vocês, eu vou mostrar aqui dois textos complicadíssimos. Um eu já usei na introdução do vídeo e o outro é muito complicado, né? Vamos lá então. Provérbios 16, versículo 10. É da natureza humana fazer os seus planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos.
A gente vai analisar cada texto desse dentro do tema proposto, tá? Romanos 6,16, que é a CF agora, tá? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Romanos 6,16. Um texto afirma que Deus dirige nossos passos. O outro, nós escolhemos o nosso Senhor. E agora? Essa é a questão, né? Vamos analisar primeiro o texto de Provérbio para a gente entender como isso se encaixa no que a gente aprendeu hoje aqui nesse vídeo. O homem realmente tem a capacidade de planejar. É na natureza humana fazer planos e escolher o que ele quer fazer. Porém, apenas Deus libera ou não em sua onisciência e onipotência, não coloquei aqui. Podemos dizer que ele criou o meio pelo qual você faz e a sua resposta quanto ao desejo de fazer. Tudo isso foi controlado por Deus. É assim que ele dirige os nossos passos, né? Então a natureza humana vai fazer planos, mas é Deus quem dirige o resultado desses planos. O resultado desses planos passa por Deus. Você pode até escolher o que vai fazer, mas se Deus não quiser, nada disso vai acontecer. Logo, o seu arbítrio está preso à vontade de Deus. Tempo de política, leia Provérbios 21, versículo 1. Vai te ajudar também a entender isso aqui. Segundo texto, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Isso aqui é a palavra de Deus, tá, gente? Eu não inventei esse texto. Paulo que disse isso em Romanos 6,16, um texto fortíssimo, né? E realmente nós escolhemos a quem servimos. Não dá para negar que quando o Evangelho te alcançou de forma eficaz, você disse sim para ele. Só que tem um detalhe, o Evangelho te alcançou de forma eficaz. Então a primeira escolha não foi sua, foi do Evangelho, foi do Espírito Santo. Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, a resposta positiva é nossa. Você realmente fez a sua opção, você realmente disse sim, ainda que causada pelo Evangelho e pelo chamado do Espírito Santo. A gente não pode negar que você disse sim, mesmo sabendo que foi o Espírito que te trouxe de volta. Porém, escolhemos a Deus após sermos escolhidos por Ele. O Evangelho chega até você, o Espírito Santo decide te avivar, como a gente vai aprender em Efésios 2, do 1 ao 8. Né? O Espírito, Deus é que nos dá vida e permite que a gente viva de novo, né? Só que isso demonstra uma ação anterior à sua. Isso não demonstra que foi você que escolheu, demonstra que alguém te escolheu para escolher aquilo, né? João vai ensinar isso lá em 1 João 4,9. Nós amamos a Deus, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então a primeira ação da sua conversão não foi sua, foi de Deus. Sim, você aceitou, mas isso aconteceu porque Ele te aceitou primeiro. 1 João 4,19, isso é Bíblia. Nos evangelhos a gente vê João explicando isso também. Quem é aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador? Os quais, quem são? Não são os que nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não são aqueles que nasceram em Jerusalém, nem aqueles que quiseram receber a Jesus. Nem da vontade do homem. Então, a vontade do homem é o quê? Eu quero ir para o céu. Não é isso que determina que você vai aceitar ele ou não. Mas aqueles que nasceram de Deus. O Google atrapalhou aqui, né? Aqueles que nasceram de Deus. Para que você nasça de Deus, Deus tem que fazer você nascer. E é isso que ele está dizendo. Você optou, mas para você optar, alguém optou antes de você. Espero que tenha ficado claro, né, isso aqui, e que tenha aberto aí um pouco mais a sua mente quanto ao seu próprio livre arbítrio. Não sei se tem mais alguma coisa, acabou, né? Por hoje é só. Os comentários vão fazer com que esse pensamento continue. Seja educado no comentário, senão você não vai ser aprovado. E compartilhe esse vídeo, né? Faça com que outras pessoas percebam
como a nossa liberdade age, né? Como é que o homem tem livre-arbítrio, né? É importante saber isso aqui, parece que não, mas é importante. Você vai perceber como é que Deus está agindo na sua vida, vai ficar mais claro essas coisas, amém? Curta o vídeo, comente o conteúdo, faça parte do nosso canal, se inscreva no canal e ative o sino de notificação e faça parte do grupo do WhatsApp. Só lembrando que para fazer parte do grupo do WhatsApp você precisa preencher o formulário do grupo, tá bom? E aí eu te coloco lá no nosso grupo também. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui da Escola Aberta de Teologia Reformada.